Taxa Selic a 10,75. O que o Copom nos disse nessa? Você vai falar, Rosana, eu já sei, vai continuar tudo na mesma. Pois eu digo para você dessa vez que não. Nós trazemos uma novidade para vocês, porque o Copom nos mostrou outras coisas nessa ata. Então, se você quer saber quais são essas novidades e o que você deve estar atento para os seus investimentos, bora lá para essa aula de hoje. Eu sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Então, se você está chegando aqui de paraquedas e você ainda não é inscrito, chegou a hora e não vai te custar nada. E aproveita para não esquecer, deixa já seu like, porque você ajuda outros a serem mais prósperos, porque o YouTube vai mandar nós para muita gente. Bom, Rosana, toda vez que a taxa Selic muda, eu já sei que eu não preciso mexer nos meus investimentos. Eu tracei uma estratégia e eu tenho que continuar nela. Não é verdade? Então, eu não preciso dessa aula. Pois eu já te adianto, porque aqui tem muita gente remanescente e eu sei que você é uma pessoa que vem seguindo o canal desde o início. E sim, a gente diz que toda vez que a taxa tem alterações, a gente deve manter uma estratégia alinhada ao seu objetivo. Você está ganhando ponto se você pensa assim. Só que hoje eu trago para você uma coisa que raramente a gente vê. Por quê? Porque essa ata que o Copom nos mandou dizendo sobre a taxa Selic, nos alerta um cenário totalmente diferente. Vamos recordar, né? Há algum tempo atrás, há 2 anos atrás, nós estávamos com uma inflação lá no pico de 12%. E qual foi a atitude do Banco Central? Nós vamos ter que mexer na taxa Selic para que ela fique alta e ela possa diminuir a inflação. Então, já viemos desde lá para cá com uma elevação de taxas e chegou o momento que o Banco Central falou, o nosso plano deu certo. Beleza? O que eu vou fazer agora? Começar a baixar. E assim foi vindo, meses anteriores, vendo que estávamos em queda praticamente sempre, né? Bom, mas esse último não foi assim. E você vai falar, mas todo mundo já sabia, os economistas estavam falando, o mercado já estava precificando isso. É verdade. Só que nessa ata, o que o Copom nos fala? Que há hoje uma inflação que ela não está dentro do que foi programado. O que foi programado, Rosana? Foi programado que em 2024, o ano que nós estamos, a inflação chegaria na meta dos 3%, de 3 a 3,5%. Nós estamos num país, não sei vocês, né? Mas que eu me lembre, a gente sempre fala de inflação no nosso país, porque nós somos um país inflacionário. Então, é uma luta constante de manter uma inflação mais baixa. Porém, ele nos sinaliza de que ela não quer se manter mais baixa. E ele foi duro nas palavras dele. Inclusive, ele já nos alerta nessa ata que não vamos fechar nessa taxa, mas sim vamos ter novas elevações até o final de 2024. Ou seja, 2025 possa ser que ela ainda continue em alta. Ou, se tudo der certo, vamos torcer para que dê certo, porque nós somos, afinal, brasileiras e queremos que dê certo. Então, se a gente quer que dê certo, a gente agora para e pensa. Quando o juro sobe, essa é a grande diferença. Taxa Selic aumentando para 10,75. Tudo fica mais caro. O seu empréstimo vai ficar mais caro, o dinheiro fica mais caro, as empresas têm mais dificuldade de fazer os seus pagamentos. E nesses momentos que as coisas ficam mais difíceis e que a taxa na renda fixa está mais alta, porque quando a Selic sobe, todo mundo já sabe que as taxas é a taxa mãe e as outras taxas vão acompanhar ela. Ou seja, a nossa renda fixa vai começar a pagar melhor.
Então, o que que muito investidor faz, que é a grande maioria? Muita gente nesse momento vai sair da bolsa e vai tesouro, vai para renda fixa, vai procurar CDBs e outros que paguem melhor, porque vão pensar assim: puxa, eu vou correr risco na renda variável, sendo que na renda fixa eu corro menos risco, ainda que tenha, mas menos e com um pagamento melhor. E aí é que chega, né, apesar de ser uma coisa normal que acontece nos investidores brasileiros, vamos dizer, os que estão aqui, já acontece diferente com os estrangeiros, porque não sei se é de conhecimento geral de vocês, mas nós temos, por sermos um país emergente, nós temos investidores mundiais que eles falam: aqui nos Estados Unidos a taxa está abaixando, que foi o que aconteceu na quarta-feira, né? Então a taxa baixou e vai continuar baixando. Então já não está tão bom aqui investir. Então vamos buscar outros lugares aonde seja bom. E aí é quando eles vêm: ah, lá no Japão não está tão assim, aqui na China, na Índia. Então chega no Brasil e fala: opa, né? É uma oportunidade. Então eles vão colocar o dinheiro deles aqui, sim. E aí é o que eu falei para vocês. O que que é diferente? Diferente é que começa-se a ter oportunidades. E oportunidades são coisas que vocês têm que estar atentos. Na hora que a taxa Selic aumenta, você já vai ver uma diferença nos outros tesouros, por exemplo, no site. As taxas vão querer aumentar. Possa ser que um ou outro fique mais ou menos no mesmo, num patamar. Mas normalmente aumenta. A bolsa, por sua vez, como eu falei, muito investidor saindo de bolsa, a bolsa vai tender a cair um pouco, os fundos imobiliários também. Mas é a hora de eu sair se você estiver exposto em renda variável? Então, quando eu era iniciante, eu descobri isso e sempre fiquei atenta e continuo com essa estratégia. Na hora que as coisas diminuem, o preço lá na feira diminui, é a hora que você vai lá e fala: bom, vou garimpar e vou pegar os melhores produtos com os preços mais baixos. Na Bolsa de Valores não é diferente. Então, as oportunidades, essa é a grande diferença. O Copom já sinalizou que vai continuar aumentando a taxa, que a gente tem que estar atentos a essa inflação. Então, o nosso pior aqui no Brasil está sendo esse controle da inflação. E o outro risco que nós temos aqui, que é justamente uma coisa que nós temos falado muitas vezes, que é o fiscal, né? Infelizmente, o nosso governo furou, extrapolou o teto de gastos, acho que nem teto tem mais, gente. Então, está cada vez pior. O imposto arrecadado não paga a conta não fecha, resultando nessas possibilidades. Nós vamos continuar com uma luta para que a inflação diminua, por isso a taxa vai aumentar e você, se for esperto, vai conseguir pegar oportunidade tanto no Tesouro quanto na renda variável também. Ah, Rosana, mas eu não invisto em renda variável ainda. Não tenho meu pezinho lá em fundos imobiliários e nem em ações, e tenho até medo. Então, eu deixo aqui, a gente não tem dica no canal, tá? Mas eu vou deixar essa dica. Entra aqui no canal e começa a ver a playlist de fundos imobiliários, de ações que tiver, para você já começar a entender e ir perdendo o medo. Porque agora, quem não entrar na bolsa quando ela diminuir, vai deixar dinheiro na mesa. Então, isso é uma coisa importante. Bom, mas como a gente falava, né? A hora de investir. Então, como que fica os meus investimentos? Isso é o mais importante. Com a taxa a 10,75, a novidade é que o dinheiro fica caro, como eu falei anteriormente, os empréstimos vão seguir a mesma coisa e a oportunidade vai ser renda fixa e renda variável. Então, na sua carteira de investimento, com juro alto, o que que você tem que fazer?
sempre ter uma reserva de oportunidade. Porque quanto mais oportunidade aparece, não torre toda ela. Vá fazendo no tesouro aportes fracionados. Na renda variável, se você já tem conhecimento, já sabe escolher boas empresas, já tem bons fundos imobiliários, então você vai continuar aportando e, se for o caso, até comprando mais. E lembrando que estratégia de marcação a mercado, aqueles nossos alunos remanescentes do Tesouro, nesse momento vocês vão ter que ter paciência. Investidor tem que ter paciência. O lucro não é de um dia para o outro. Se hoje as taxas estão elevando e você comprou uma taxa ainda na alta, você sabe que se a taxa está elevando, a sua espera vai ser um pouquinho maior. Então, vamos aguardar, beleza? Hoje ficamos por aqui, espero que essa estratégia esteja alinhada também ao seu perfil e me diga depois nos comentários, Rosana, o que você disse eu já estou fazendo, ou Rosana, eu descobri isso e não sabia não tinha ouvido, não tinha pensado nessa possibilidade. E aguardo você na próxima aula, valeu!